Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer na pessoa do senador Telmário Mota o convite que me foi formulado, de estar participando dessa CPI, que é tão importante para a discussão de um problema social grave, sério no Brasil, que é relativo à violência praticada contra a juventude e, de forma muito especial, em relação à juventude negra. Eu me permitiria fazer, portanto, uma breve apresentação inicial. Meu nome é Tiago Pierobon, sou promotor de justiça aqui do Distrito Federal e Territórios. Atualmente eu sou coordenador do nosso núcleo de direitos humanos. Eu tenho também um doutorado pela Universidade de Lisboa com a temática do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, uma pesquisa que acabou trilhando entre diversos caminhos também pelo problema da violência policial, da corrupção policial e dos desafios para termos uma polícia mais eficiente daquela que temos na atualidade. Bom, eu trago aqui alguns dados de pesquisas relacionadas à percepção da população relativa à atuação policial. É óbvio, quando nós vamos falar de atuação policial, é muito importante que nós tenhamos em mente primeiro, e esse é o ponto de partida da nossa discussão, não existe nenhuma democracia no mundo que exista sem a polícia. Ser uma polícia forte, reconhecida, bem equipada, valorizada. Esse é o ponto de partida. Ninguém aqui não gosta da polícia. Aliás, se estamos aqui para discutir esse tema exatamente porque reconhecemos a importância das instituições policiais. Mas problemas relacionados à atividade policial existem no Brasil, isso é fato notório, e existem em qualquer lugar do mundo. A França, a Alemanha, a Itália, Estados Unidos têm problemas com as suas polícias. Igualmente, problemas de violência, problema de corrupção. É óbvio que lá o problema é mais grave, aqui no Brasil o problema é mais grave, mais crônico, pela nossa própria história e uma série de outros fatores, mas também existem nesses outros locais. Então, farei pontualmente algumas críticas à atuação do policial, mas fica desde já reconhecida o meu reconhecimento e valorização desses profissionais que muitas vezes arriscam suas vidas em nome da segurança. Em 97, o IBOPE realizou uma pesquisa nacional que documentou que 70% dos brasileiros disseram não confiar nem um pouco na polícia. E a maioria considerou que a qualidade dos trabalhos da polícia piorou ultimamente. E 92% das pessoas entrevistadas naquela oportunidade disseram que temem que policial faça mal aos seus parentes. Em 2012, o IPEA fez uma nova pesquisa e chegou a resultados, infelizmente, semelhantes. 53,5% dos brasileiros consideram que os policiais no Brasil não respeitam os direitos dos cidadãos, 63% das pessoas consideram que os policiais tratam as pessoas com preconceito e discriminação, 12% dos entrevistados afirmaram que já sofreram algum atendimento policial e tiveram problemas de truculência durante esse atendimento, como xingamentos ou agressões. Uma outra pesquisa de 2013 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública documentou que ao menos 5 pessoas morrem por dia em confrontos com a polícia e que 70% da população brasileira não confia na polícia. Quando nós confrontamos esses dados com de outros países, como, por exemplo, o de que na Inglaterra 82% das pessoas confia na polícia, nós verificamos que temos um problema sério em relação à atuação policial. Ainda segundo informações preliminares da Pesquisa Nacional de Vitimização da Senasp, Ministério da Justiça, divulgada em 2013, 7,2% dos cariocas entrevistados afirmam terem sido vítimas de extorsão policial. 7,2% das pessoas entrevistadas, naquele contexto específico, afirmam que já foram vítimas de extorsão policial. Infelizmente, a história brasileira ela é recheada de incidentes de graves violações de direitos humanos relacionadas à atuação policial. Poderíamos citar incidentes como Carandiru, em 92, Candelária, Vigário Geral, Eldorado dos Carajás, Urso Branco, Queimados. Me recordo que em 2006, depois que o PCC fez aqueles atentados às delegacias de polícia de São Paulo, seguiu-se uma onda de assassinatos na sequência, como se fosse uma resposta da polícia em relação àquele atentado, que obviamente é uma grave violação de direitos humanos dos policiais, mas que também, igualmente, não se justifica. Há um relatório da Polícia Civil de São Paulo que indica que no período de 2006 a 2010, cerca de 150 homicídios na capital paulista
foram praticados com o envolvimento de policiais militares em grupos de extermínio. E ainda havia a suspeita naquela oportunidade que cerca de 50 policiais estavam diretamente envolvidos no tráfico de drogas e no controle de jogos de azar. Goiás, todos sabemos que tem sérios problemas com grupos de extermínio, inclusive com a participação de policiais militares. Infelizmente, mais pessoas desapareceram em Goiás durante a democracia do que a quantidade de pessoas que desapareceram durante a época da ditadura militar. Nós conhecemos casos de agentes públicos que foram diretamente alvo dessa violência. Recordo que em 2011 a juíza Patrícia Ascioli foi assassinada e um dos motivos desse assassinato foi o seu envolvimento na investigação de um grupo de extermínio praticado por policiais. No mesmo ano, uma juíza de Pernambuco, Fabiola Moura, foi vítima de um atentado à vida praticado presumidamente por policiais militares relativo a um grupo de extermínio, que também é um problema sério lá no estado de Pernambuco. Não sem razão, a Anistia Nacional estabelece que hoje uma das mais sérias violações de direitos humanos no Brasil está relacionada com um padrão violento, truculento de relacionamento da polícia com a sociedade civil. Bom, quando nós normalmente discutimos esses temas com os dirigentes de instituições policiais, normalmente a resposta que nós recebemos é: olha, essas pessoas são maçãs podres. Elas divergem dos valores da nossa instituição, então o que nós temos que fazer é atacar as maçãs podres. Temos que retirar essas maçãs do barril que nós vamos resolver o nosso problema. Bom, toda a literatura internacional relacionada ao controle da atividade policial, ela é muito clara no sentido de indicar que problemas como violência policial ou corrupção policial não são problemas de maçãs podres. Elas são problemas de barris podres. Eu posso retirar essas maçãs e colocar outras no local. Se o barril estiver podre, qualquer maçã que for colocada nesse barril tem o risco de se contaminar com aquele defeito. Em outras palavras, não é um problema de um policial individualmente, isoladamente, que desvia do padrão. O problema é que os mecanismos de controle nos quais esses policiais estão inseridos acabam, em certa medida, fomentando, dando espaço para que ocorram esses episódios de desvio na atuação policial. Portanto, o que nós temos que pensar é qual é o modelo de segurança pública que está construído, no qual esses policiais estão inseridos, quais são os incentivos que são diariamente fornecidos a esses policiais, os contra-incentivos para não cederem à tentação de agirem com truculência, com agressividade no exercício da sua função. Todos os estudos de criminologia da atuação policial indicam que quando policiais são colocados em áreas de elevada criminalidade, em que estão expostos a situações de desrespeito, de eventualmente atentado à sua integridade física, existe uma tendência natural de uma relação de alteridade, como se fosse a comunidade está lá e a polícia está aqui. A polícia não faz parte da comunidade. A polícia é chamada para manter a ordem sobre essa comunidade. Quando nós acrescentamos a esse relacionamento demandas de maior eficiência na atuação policial, demandas que vêm de múltiplas fontes, muitas vezes a própria comunidade exige mais segurança, os superiores na instituição, a mídia exige mais segurança, eu gero uma pressão para que esses policiais sejam mais eficientes. E o nosso problema é que hoje nós temos um ciclo interrompido na atuação policial, né? A polícia militar faz só policiamento preventivo, polícia civil faz só a investigação de crimes, e quando eu chego para os policiais militares e falo, olha, vocês têm que proporcionar mais segurança nesse local, o primeiro incentivo que eu dou para esses policiais militares é, a única coisa que eles podem fazer para intervir num crime que está acontecendo é fazer uma prisão em flagrante. E hoje a maioria das nossas prisões em flagrantes são ou por porte de armas ou por porte de drogas. Então eu gero uma pressão nesses policiais para serem mais incisivos na apreensão de armas, na apreensão de drogas, porque são as hipóteses que eles podem atuar numa prisão em flagrante ordinariamente. E isso acaba fomentando uma série de episódios que eventualmente podem evoluir para a truculência na atuação policial,
como violações de residências sem mandados de busca e apreensão domiciliar, um aumento na abordagem de pessoas que são estereotipadas como possíveis suspeitos. E aí eu gostaria de abrir um parênteses. O nosso mapa da violência, na sua última edição, ele tem um recorte muito claro do viés racial com o problema da letalidade da atuação policial. Enquanto os homicídios de jovens negros têm crescido sistematicamente ao longo dos anos, os homicídios de jovens brancos têm, de forma inversa, diminuído ao longo dos anos. Quando nós analisamos os índices de letalidade da polícia em relação à sociedade, majoritariamente as vítimas da atuação letal policial normalmente são jovens, homens, negros, normalmente residentes nas periferias das grandes cidades. Então, existe claramente um viés racial. Por que eu digo isso? É porque, infelizmente, no Brasil, nós somos um país marcado por diversos fatores de discriminação. Somos um país machista, somos um país racista, somos um país elitista, somos um país adultocêntrico, sem falar de outras formas inúmeras de discriminação, como homofobia, etc. Somos um país racista e muitas vezes não nos reconhecemos como um país racista. Infelizmente, ainda existe o mito da chamada democracia racial, né? Que o Brasil sofremos a miscigenação, então todos nós temos alguma coisa de branco, negro e índio nas nossas veias e formamos uma sociedade que todos convivem bem. Isso não é a verdade. Quando nós olhamos para as estatísticas, claramente os negros estão subinseridos no mercado de trabalho, têm salários mais baixos, têm um índice maior de desemprego, a nossa população pobre é majoritariamente composta por pessoas negras, a nossa exclusão social tem cor no Brasil, basta olhar para as pessoas em situação de rua e ver qual a cor majoritariamente dessas pessoas, e, portanto, num quadro racista de sociedade, nós não podemos ter a ilusão de que policiais não vão ter a mesma tendência de raciocinar assim como todas as outras pessoas da sociedade, porque policiais não vieram de Marte, eles vieram da sociedade que está aí. Se a sociedade tem esses valores, naturalmente eles vão refletir esses valores. Certa vez me perguntaram se essa eventual atuação racista da polícia seria um fator consciente. A minha resposta é que normalmente não. Dificilmente um policial ele vai se reconhecer como racista. Normalmente esses elementos de atuação racista eles operam no nível inconsciente. Porque se o policial tem que abordar alguém como suspeito, o que se considera como fundada suspeita é um índice marcado pela discricionariedade, inconscientemente o policial, ao abordar duas pessoas, uma branca e outra negra, vai tender a imaginar que muito provavelmente aquele indivíduo negro é alguém que é mais suspeito, que tem uma maior propensão a eventualmente estar envolvido em algum ilícito. E da mesma forma, se durante essa abordagem essa pessoa negra esboçar alguma reação, muito provavelmente o policial vai, ainda que inconscientemente, tender a imaginar que aquilo é uma reação violenta à sua intervenção e, portanto, ter uma escalada no uso da força em relação àquela pessoa, que pode eventualmente evoluir para um resultado letal. Isso eu estou me esforçando ainda para construir um cenário de um policial bem intencionado, que quer fazer realmente a sua função, isso sem considerar aqueles outros casos, que ainda que residuais não podem ser desconsiderados, de policiais que claramente iniciam a sua intervenção já com o propósito de realizar um resultado letal. E talvez o maior exemplo que nós tenhamos, pelo menos de um momento histórico disso, me parece retratado naquele filme Tropa de Elite, em que os membros do BOP já subiam o morro cantando a sua música Homens de Preto, qual é a sua missão? Subir na favela e deixar corpo no chão. Essa era a missão que eles cantavam no seu treinamento e que eles se condicionavam. Caminhando já então para a minha conclusão. Qual que é o papel do Ministério Público dentro desse fenômeno muito mais amplo de controle da eventual violência praticada no âmbito policial e de forma mais ampla da mortalidade da juventude e especialmente da juventude negra? O Ministério Público tem duas atuações muito importantes. A Constituição Federal, no artigo 129, inciso 2, fala que uma das atribuições do Ministério Público é zelar para que todos os órgãos públicos e a sociedade civil respeitem os direitos previstos na Constituição.
Então, o Ministério Público ele é concebido no paradigma constitucional como grande fiscal do respeito ao sistema de direitos fundamentais. Isso se aplica na área da saúde, da educação, da assistência social e também na área da segurança pública. Aliás, não sem razão, o artigo 5º da Lei Complementar 75 estabelece que uma das áreas de atuação do Ministério Público deve ser na fiscalização das políticas de segurança pública. E esse é um ponto que eu faço a minha meia-culpa enquanto integrante do Ministério Público. O Ministério Público precisaria avançar mais dentro dessa temática de fiscalização das políticas de segurança pública. A outra área de atuação do Ministério Público vem prevista igualmente no artigo 129, inciso 7º da Constituição Federal, que estabelece que uma das atribuições do Ministério Público é exercer o controle externo da atividade policial. Novamente, esse é um ponto que precisa ser avançado na atuação do Ministério Público. Nós temos várias experiências do Ministério Público de avanço no controle da atividade policial. Normalmente, as experiências de avanço que existem, elas ocorrem nos estados que criaram estruturas especializadas dentro do Ministério Público para exercer a função de controle externo da atividade policial. E aí eu me situo num local que eu diria talvez privilegiado, porque o Distrito Federal foi a unidade pioneira no Brasil de criação de uma unidade especializada com membros em dedicação exclusiva apenas para pensar a temática de controle externo da atividade policial e para realizar a investigação de crimes praticados por policiais. É fato público e notório que houve uma resistência gigante por parte das instituições policiais ao exercício do controle externo. É óbvio que nenhuma instituição gosta de ser controlada e, especialmente, a polícia tem uma tendência, não só a brasileira, mas em qualquer local no mundo, tem uma tendência de se insular, de fechar, dizer que eles são os especialistas da segurança pública e só eles vão discutir essa temática, quando todos sabemos que em uma democracia a discussão das políticas públicas tem que começar no parlamento e, enfim, passar por toda a sociedade civil. Então, nós temos aqui no Distrito Federal, desde o final da década de 90, um núcleo de controle externo e um núcleo de investigação de crimes de tortura praticado por policiais, e isso foi o que fomentou os grandes avanços que tivemos no Distrito Federal. Alguns outros estados têm avançado na criação dessas unidades, mas o fato é que, de forma geral, no Brasil, infelizmente, a maioria dos estados ainda não criou essas unidades especializadas. Hoje, esse é um tema central de preocupação no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, e eu falo isso porque eu também sou membro colaborador da Comissão de Controle Externo do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, hoje há uma diretriz para que todos os ministérios públicos criem órgãos especializados para exercer o controle externo da atividade policial e para investigar ou acompanhar a investigação de crimes praticados por policiais. Especificamente em relação à morte decorrente da intervenção policial, está hoje em tramitação no Conselho Nacional do Ministério Público uma resolução que procura criar a obrigação de que todos os ministérios públicos criem procedimentos para a fiscalização e acompanhamento das hipóteses de morte decorrente da intervenção policial, portanto, que haja a abolição dos chamados autos de resistência, numa hipótese de confronto com a polícia em que há a morte de uma pessoa. O procedimento antigo era que se lavrava um auto de resistência, presumindo que se a pessoa morreu no confronto com a polícia foi porque ela resistiu à atuação policial, e aquilo era sumariamente arquivado numa delegacia de polícia, não havia nenhum tipo de investigação. Obviamente, esse procedimento atenta contra as diretrizes tanto da ONU quanto do nosso ordenamento jurídico, no sentido de se investigar efetivamente todo e qualquer episódio de confronto na atuação policial. Há uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a resolução número 8, especificamente sobre esse tema dos autos de resistência e da importância de haver uma efetiva investigação. E a ideia é que, com essa nova resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que está em tramitação, nós possamos avançar também na regulamentação dessa obrigação por parte do Ministério Público em ser eficiente no acompanhamento desses episódios. Então, de forma geral, eu sintetizaria que a nossa contribuição e a contribuição do Legislativo para auxiliar o Ministério Público a exercer essa função é de consolidar esse papel do Ministério Público para realizar investigações independentes dos crimes praticados por policiais. Toda vez que sentamos para conversar esse tema, há uma forte resistência das instituições policiais, especialmente no âmbito da Polícia Civil,
em relação às investigações conduzidas pelo Ministério Público, mas essa é uma tendência internacional. Em qualquer local do mundo, se faz controle externo da atividade policial, o órgão de controle externo precisa investigar os crimes daquele que é controlado. Há uma recomendação da ONU no relatório Philip Alston de que o Ministério Público seja ainda mais eficiente no sentido de investigar essas mortes praticadas por policiais. Enfim, de forma geral, essas seriam as considerações, já pedindo desculpas pelo excesso do prazo que me foi inicialmente concedido, e estou à disposição para as eventuais indagações e colocações que a plateia ou a mesa vierem a fazer. Muito obrigado.